Fala pessoal, boa noite, tudo certo? Boa noite. Só alegria com essa chuva aí, pessoal. Jesus aí, que chuvaral. Alegria não muito, não dá pra dormir. Mas será que vai chover? Cara, aqui em Beltrão tá chovendo, cara. Chuvinha boa, não é uma chuva muito forte não, mas tá dando para molhar a terra. Mas parece que E não vai mais chover, né? como que é, Rafael? Mas parece que não vai chover. Não, vai limpar. Vai limpar as valetas. Vai. Estão vendo o Marecão alagar a cidade. Meus amigos, seguinte. Hoje nós vamos trabalhar a parte de comparação. Então nós vamos trabalhar com um instrumento chamado relógio comparador. Diferente de todos os outros instrumentos que nós vimos até o momento. Diferente da regra graduada, do paquímetro, do goniômetro, do micrômetro. Hoje vocês vão conhecer o relógio comparador, um instrumento muito utilizado na área metal-mecânica. Também, antes de iniciar a aula, pessoal, eu vou mostrar aqui o calendário para vocês. Estou com umas ideias bem interessantes. Até tivemos uma situação aí de um colega nosso aí que tá com o Covid, o bicho velho. Então, seguinte. Na semana que vem, hoje é dia 18, na semana que vem a gente estava previsto, olha só, como que eu montei o calendário, de forma gradual. Eu, por mais que comportaria todos vocês, pessoal, numa sala de aula, na sala 1 lá, ela é grande, e a turma de vocês, imagina, nós trabalhamos com duas turmas, lembra? Automotiva e eletromecânica logo no início do ano. Você se recorda? Então aquela sala seria interessante para comportar o número de alunos que nós encontramos hoje. Hoje nós estamos em 24 alunos. Então é o seguinte, mas mesmo assim, para não correr o risco nesse primeiro momento, pessoal, esse calendário aqui você já tem, né? Então, olha só, eu vou ter que fracionar as equipes. Hoje mesmo já vou direcionar as equipes aí, que estava previsto aqui com o professor Matheus. Então, olha só, a equipe A seria já na segunda-feira. Então, na segunda-feira, vocês já teriam aula presencial lá na unidade. Beleza? Ó, no dia 26, já é uma outra equipe, a equipe B. Desenho técnico mecânico, equipe B. Então, professor, então nós vamos fracionar a turma de vocês de modo que minimize uma possibilidade de contágio e até mesmo para nós atender alguns requisitos agora da fiscalização. Beleza? Quando finalizar digamos, esse mês aí, nós vamos se organizando. A parte de processos de fabricação, eu já dividi vocês. Olha só, processo de fabricação, onde Matheus, eu defini 16 horas para o Matheus fazer um embasamento teórico do que é as máquinas operatrizes, como que elas funcionam, quais são as partes de segurança, algumas situações que dá para trabalhar de forma online. E olha só, nas quintas e nas sextas estão previstos duas equipes também. Então, na sexta-feira, equipe A e na quinta-feira, equipe B. Então, para não dar um número muito significativo de alunos, um número muito alto de alunos no laboratório de usinagem. Tá? Então, aqui vai ficar bacana aqui o número de alunos para os encontros presenciais. Ó, e perceba, vocês vão até o final do ano, pessoal. A parte de processos de soldagem, eu também, o que eu fiz? Equipe A, equipe B. Então, por um lado vai ser bom para vocês, não vai ser tantos alunos conforme eram nas turmas anteriores. Então, nós tínhamos 20, 30 alunos ali no laboratório, agora vai ficar 12, vai ficar interessante o aprendizado. Então, percebam, aqui também em processo de soldagem, eu mantive 12 horas para fazer o embasamento também teórico de forma online. E depois vai ser escalonado, pessoal. Equipe A no dia 23, equipe B na quarta-feira do dia 30.
Aqui, só para repor essa aula aqui que tá pendente, daí, ó, equipe A, equipe B, 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 equipe A. Então, vocês vão ter esses encontros conforme esse calendário. E percebam que lá em janeiro, vamos ver como é que vai ser conduzido, chegar até dezembro ali, mas então ficou essa parte de eletrotécnica, montagem de estações e sistemas elétricos para janeiro. Então, nós teríamos que finalizar esse conteúdo aqui em janeiro, pessoal. Para, sei lá, possivelmente no dia 8 aqui de fevereiro já começa o terceiro módulo. Tá? Então, não tem o calendário no momento, mas sempre inicia em fevereiro. Na primeira semana de fevereiro não é. Então, sempre na segunda semana de fevereiro. Então, acreditamos que dia 8 aqui já iniciaria o módulo, digamos, o terceiro módulo. Então, aqui já seria dias para o terceiro módulo. E aqui, pessoal, hoje nós vamos trabalhar a parte de relógio comparador. Eu vou trabalhar mais uns conteúdos voltados à metrologia. Eu estava pensando o seguinte: como vocês já vão trabalhar com esses instrumentos aqui em outubro com o professor Matheus, eu vou fazer o seguinte: nós vamos trabalhar hoje e dia 20 de forma online. E daí no dia 25 e 27, conforme eu já mencionei para vocês, eu vou fracionar as equipes. Então, uma parcela da turma vem no dia 25 para nós fazer um encontro presencial, para vocês verem o que é os instrumentos, pegarem na mão, saber como que é possível coletar uma medida com os instrumentos. E no dia 27, outra equipe. Tá? Então, ainda essa semana que nós mantemos de forma online, era para nós iniciarmos o retorno presencial, conforme a reunião do Lucas, no dia 31, aqui, a partir do dia 31 de setembro, de agosto, né? Para virada para setembro. Mas não, então vamos fazer o seguinte: vamos trabalhar hoje de forma online, dia 20 de forma online, no dia 25, uma equipe, metade da turma, e no dia 27, metade da turma. Ou seja, aqui, ó, pessoal, vocês vão ter aula a semana toda na semana que vem. Porém, nem todos os alunos vão vir todos os dias. Então, aqui, uma parcela dos alunos vão vir na segunda-feira com desenho técnico, uma parcela com metrologia, uma parcela com desenho técnico, uma parcela com metrologia, uma parcela com desenho, uma parcela com metrologia. E assim nós vamos conduzindo as aulas. O que vocês acham? Agora, gostaria de saber algum comentário, uma sugestão, alguma opinião de vocês. Mas daí, Professor, essa parte ele vai ficar em casa, não vai precisar assistir a aula, então. Não, daí a equipe tá. Esse encontro aqui do dia 24, a equipe A vai ter um conteúdo lá com o professor Matheus. No dia 26, a outra equipe vai ter esse mesmo conteúdo, tá? Então, nós vamos conduzir dessa forma. Mas quem não puder vir, daí nós vamos ter que fazer aquela situação lá de gravar com o notebook. Só que ele sabe que não vai dar certo, né, pessoal? Isso aí não sei como que nós vamos fazer uma aula prática com gravação com notebook. Mas vamos tentar. Para quem não for possível estar presente, vamos ter que dar um jeito, né? Viu, professor? Fala. Então, assim, ali no dia 24, vamos supor, vai a equipe A. Certo. Aí no dia 28, que é a aula contigo, também vai a equipe A. Vamos fazer o seguinte, ó. Então aqui, pode ser, Daí, olha só. Equipe A, dia 24 com o Matheus, equipe A, dia 25 comigo. Equipe B, dia 26 com o Matheus, equipe B, 27 comigo. Daí começa a equipe A e equipe B, novamente. Pode ser. Entenderam? Ó, Sim. aqui é desenho e metrologia. Aqui e desenho e metrologia. Então, aqui aqui, equipe A, aqui equipe B. Tá? Ou poderia ser equipe A, equipe B, equipe A, equipe B também. Não, equipe A, equipe B. Equipe B, não. Equipe B para desenho e equipe A para metrologia. Então, é de nós se organizar. Vou tentar deixar. O que vocês preferem? Nessa semana, os meus alunos da equipe A trabalhar na segunda e na terça e folgar na quarta e na quinta?
Ou uma parcela dos alunos trabalha na segunda, uma parcela na terça. A equipe B na terça. A equipe A na quarta e a equipe B também na quinta. Faz Não. 2 dias cada um, professor. Como? Faz 2 dias cada. Um vai na segunda e terça, e outro vai na quarta e quinta. Pode ser. Aqui eu não defini ainda, não fracionei a turma. Hoje à noite, depois que eu terminar a aula, eu vou desmembrar a turma. Daí eu deixo certo. Tá? Quem são os alunos da equipe A e quem são os alunos da equipe B. Mas aí tu vai separar por cidade, né, professor? Tipo, por pessoas da cidade, cada cidade, assim vai separar as equipes daí. É, de que cidade? Desculpa, não vi quem que tá falando aí. É que, tipo, quem é de dois vizinhos vai vir tudo junto, entendeu? De carona. Quem é de Certo, Marmeleira e Silvio. Renascença vai junto. Certo, cara. Meu Daí, tipo, Deus do vocês céu, cara. Não, dividiam cada um, daí tá vai ficar certo. É fora. que vocês estão criando essa carona solidária aí de outras turmas. Só que é o seguinte, pessoal, isso não vai funcionar muito bem. Porque, por mais que vocês estejam na mesma cidade, muitas vezes vocês não vão ter aula presencial, alunos que moram em dois vizinhos, que estejam cursando automação, não vai coincidir com os dias de eletromecânica. Então, isso aqui vai ficar bem Sim, complicado. mas nós estamos em 3, né, aqui doisinho. Daí já dá certo, né? Daí se dividir faz em 2 equipes, ficar 2 para uma e um para outra, daí é mais ruim, né? Não, Deixar não, nós 3. entendeu? São 13 de 2 mais 2 eletromecânica? Sim. Ah, não, mas daí é perfeito. Não, se for do mesmo curso, show de bola. Daí, com certeza. Daí o pessoal, sei lá, daí vocês vão negociando aí, galera. Então, vou pedir o apoio de todo mundo. Quem é de Beltrão aqui que, digamos, tem dois alunos de dois vizinhos que estejam na equipe A e um aluno de dois vizinhos esteja na equipe B, troca. Então, esse aluno que estava na equipe B vai para a equipe A e um que estava na equipe A vai para a equipe B. Só vai mudar o dia. Mas isso aí vocês vão negociando, tá bom, pessoal? Vão vocês negociando aí, últimos casos eu volto aqui conversar com vocês. Mas pode ser no grupo mesmo. Depois que eu definir as equipes, mas de repente, quem são os alunos dos dois vizinhos? Vamos ver, só para mim já ter uma ideia. Acho que é eu, o Matheus e o Luiz. Isso, Ó. acho que tem mais uns 2, um ou dois também, doisinhos. Robson, Luiz e Matheus. Isso. Olha, galera, eu acho que vai dar boa, porque eu tava pensando como fazer esse fracionamento da turma. Pegar pela lista de chamada e pegar, digamos, do A até o M vai dar 12 alunos, e do M até o Z vai dar mais 12 alunos. Dividir pelo calendário, não de forma alfabética. Eu vou fazer essa divisão, primeiramente, nós vamos discutindo. Se der problema ali, eu já vou mudando. Vocês vão conversando, vão se ajudando e vamos trocando. De fora, alguém mais de fora que vai dar continuidade aí nas aulas? Quem quer? Fazer um favor. Tem o Felipe, só que o Felipe não vai dar continuidade, né, Felipe? Professor? Não, professor. Eu só vou fechar a matéria do professor e o desenho técnico. Não, tá certo. O Felipe tem motivos particulares, já me informou. Então, por mais que seja de fora, então eu já posso deixar você, digamos, como fora das equipes, tá bom, Felipe? Vou colocar teu nome, mas não é necessário você frequentar esses 2 últimos dias comigo. Sim, O professor. último dia, o último encontro, que seria só a apreciação dos instrumentos, vocês pegarem na mão e medir algumas peças. Fala, César. Professor, tentar apoiar eu e o Thiago Silva no mesmo grupo também, que nós temos aqui bem da cidade, aqui de Bom Sucesso. Bom sucesso? Eu não conheço bem ele, né, mas já fica na mão, né? O Thiago, tá, deixa eu até fazer essas anotações aí, então. Boa, eu já deixo organizado. Vamos ver.
Professor, questão das presenças ali, quem não puder, que é da cidade longe, vai levar falta, no caso? Não. O Thiago seria o do quê? O da Silva, né? Thiago Sim. Silva? Thiago Silva. Não, ainda que tá a questão. Segundo a nossa reunião lá que o Lucas colocou, é que o professor vai ter que disponibilizar uma aula, uma gravação, mas sei lá como vai ser conduzido. Vai ser complicado, mas não vai ser prejudicado o aluno. Então, Thiago Silva, Luiz, Matheus e Robson. Viu, professor? Daí tem eu e o Giovanni que são do shoppingzinho também. Tá, o Marcos e Giovanni, né? Marcos, Giovanni. Aqui o Luiz, Matheus, Robson de dois vizinhos. Onde é que fica Bom Sucesso, César? Que perto de Itapejara? Próximo de Itapejara ali. É. Entendi. Ó, tem uns alunos de Itapejara ali que são são do quarto módulo. Então, de repente, vocês vão conversando ali quando nós voltarmos aos encontros presenciais, dá para vocês aumentar a carona ali no veículo, tá? Então, seria isso aqui, pessoal. Thiago e César, que tem que possivelmente estar no mesmo grupo, Luiz, Matheus e Robson, e Giovanni e Marcos. Isso? Ou tem mais alguém que é de fora aí que nós teremos que dar um jeito? Eu sou de Marmeleiro, mano. Não tem ninguém pra cá, eu acho mais. Silvio? É o Silvio que falou, Silvio? Foi você que falou Sim. de agora aqui. Você tem moto, Silvio? De a pé, professor. Puxa, caraca. Precisava de ônibus? É, estão vendo uma van aqui, mano. Não responderam ainda se vai ou não. Entendi, cara. Barbaridade. Se tivesse uma moto, seria 2 palitos ali, né, cara? Daí não é tão longe, né? Sei lá, dá uns 7 quilômetros. Silvio, mas vamos O problema conversando é que aí, eu tô cara. sem habilitação no O teu momento. problema ali é o transporte, né? Não é que tem algum companheiro ali de marmeleiro. Putz, cara. Mas vamos conversando então. Beleza, então, não sei, eu vou retomar aqui, pessoal, o nosso calendário. Deixamos dessa forma. Esse calendário que eu já encaminhei para vocês, mas vocês não estavam sabendo o que era essa equipe, né? Essa equipe trata-se do desmembramento da turma. Então, não vamos trabalhar em 24 alunos na turma, vamos desmembrar ela ao meio, vamos fracionar ao meio, tá? Então, esse verdinho claro aqui é desenho da equipe A e o verde aqui mais escuro, puxando para um azul, é desenho para a equipe B. E depois tem o processo de soldagem, né, pessoal? Que é o cinza e o azul claro. Então, processo de soldagem, equipe A azul claro, equipe B cinza. E para o processo de fabricação, que seria a parte de usinagem lá no laboratório de usinagem, está o roxo e o azul forte. Então, a equipe A azul forte, equipe B o roxo. Tá? E daí aqui, conforme as equipes que eu vou já organizar, na quinta-feira nós vamos manter a aula online ainda, para nós fazer a finalização dos conteúdos que está na grade curricular de metrologia. E daí aqui eu pego a metade da turma, nós trabalhamos presencialmente e a outra metade na quinta-feira. Beleza? Mas hoje eu já vou tentar fazer o possível para deixar tudo organizado e dar uma posição para vocês de como vai ser conduzida aí com as equipes os encontros presenciais. Fechou, pessoal? Mais alguma dúvida? Mais alguma situação que vocês queiram levantar? Essa parte aqui,
galera, ensaios e resistências dos materiais aqui, ela é teórica, mas possivelmente, quando houver uns cálculos um pouquinho mais complexo, a parte de ensaios dos materiais, ou até mesmo na parte de resistência, o Marcelo vai trabalhar com vocês daí de forma presencial. Daí vem toda a turma lá na sala 1, lá nós concentramos a sala 1, onde é a maior sala da unidade, e nós trabalhamos de forma presencial, beleza? Mas isso aí dele vai discutindo conforme o decorrer das aulas. Tá? Então, essa parte de resistências e ensaios aqui, ele que vai discutir. Não, pessoal, dia 15 aqui nós vamos ter que fazer um encontro presencial, que eu vou orientar vocês a fazer alguns cálculos de dimensionamento, ou alguns cálculos referente ao ensaio de tensão. Não sei. Daí vocês vêm aqui no dia 15, mas aqui vai ser negociável com o professor. Tá? Vocês vão questionando ele e ele vai dar essa orientação para vocês de quando vai ser os encontros presenciais. Meus amigos, então, voltando ao nosso raciocínio aqui da disciplina, nós trabalhamos com a parte, na semana passada, com a parte de micrômetro no sistema inglês, que seria a polegada, e também trabalhamos com os goniômetros, que é uma medida, é um instrumento de medida para coletar medidas angulares. Então, superfícies que tenham ângulos ou até na hora da fabricação de um componente que tenha um ângulo de inclinação, utiliza-se muito o goniômetro. Eu até coloquei lá que esse instrumento aí muitas vezes facilita a vida do mantenedor lá na parte de afiação de brocas. Ele pode posicionar o ângulo real da broca ou o ângulo do fabricante, que ele disponibilizou um ângulo específico. Ele pode fazer o ângulo afiando a broca novamente. Caso venha perder o fio do gume da broca, pode ser feito o ângulo novamente com o goniômetro. Então, não vou voltar a fazer essas autoavaliação aqui, não vou retomar, é bem tranquilo. Vamos direto aqui para o relógio comparador. Qualquer coisa, pessoal, só dá um grito aí que eu paro e nós conversamos. Relógio comparador. Conforme já havia comentado com vocês, é um instrumento muito utilizado no chão de fábrica. Tanto na parte de manutenção, quanto na parte de usinagem. Então, o cara que trabalha lá na parte de usinagem, utiliza seu relógio comparador. E o pessoal que trabalha como mecânicos de manutenção, utiliza o relógio comparador para fazer alinhamentos de bombas, eixos, ver desalinhamento de uma superfície de uma máquina, então ele pode estar utilizando o relógio comparador. Então, o que é? Então, nada mais é que um instrumento de medição por comparação. Ele é dotado de uma escala em um ponteiro, ligados por mecanismos diversos a uma ponta de contato. Então, galera, diferente também assim como o goniômetro, diferente dos instrumentos de medidas lineares, o relógio comparador, nós precisamos saber um limite de aceitabilidade. Então, nós tendo em mente o que é aceitável, nós podemos fazer uma comparação, porque ele vai comparar uma possível dimensão de um componente. Então, vai poder comparar um possível desalinhamento aceitável, pessoal. Então, por isso que é chamado de comparação. Ele vai comparar uma medida aceitável, ver se está dentro dessa medida de aceitabilidade ou não. Caso não, é rejeitada a peça, é ajustado, é usinado e mantendo esse componente de forma que seja aceitável. Então, o comparador centesimal é um instrumento comum de medição por comparação,
as diferenças percebidas nele pela ponta de contato são amplificadas mecanicamente e irão movimentar o ponteiro rotativo diante da escala. Como que é o funcionamento? A ponta de contato sofre uma pressão e o ponteiro gira no sentido horário. A diferença é positiva. Então, isso significa que a peça apresenta maior dimensão que a estabelecida. Se o ponteiro girar no sentido anti-horário, a diferença será negativa. Ou seja, a peça apresenta menor dimensão que a estabelecida. Então, percebam, tem uma medida estabelecida e se tiver uma elevação, vai girar o ponteiro no sentido horário. Se tiver uma depressão na superfície da peça, o ponteiro vai girar no sentido anti-horário. Então, você vai conseguir coletar esses dados visualizando a escala do ponteiro. Então, ver o que está... se está intacto o ponteiro, não movimentou nem para o sentido horário, nem sentido horário, anti-horário, está adequada a peça. Então, os mais utilizados possuem resolução centesimal de 1 centésimo. O curso do relógio também pode variar de acordo com o modelo, porém os mais comuns, as capacidades de medição, pessoal, são de 1 milímetro, tem de 3 milímetros, 10 milímetros, 250 milésimos de polegada ou até mesmo 1 polegada. Isso aí, digamos, seria a capacidade de medição desses instrumentos. Mas a aproximação do instrumento é em centésimos de milímetro e milésimos de polegada. Quando você é no sistema inglês, é 1 milésimo de polegada. Quando é um sistema métrico, é 1 centésimo de milímetro. Então, em caso apresentem um curso que implique mais de uma volta, os relógios comparadores possuem, além do ponteiro normal, outro ponteiro menor que é denominado contador de voltas do ponteiro principal. Então, olha só. Aqui nós temos o relógio comparador. Esse aqui é o nosso instrumento de medição. E aqui está o nosso contador de voltas. Ou seja, se esse ponteiro der uma volta completa aqui, vai deslocar uma volta no menor. Então, esse menor aqui é só para contar o número de voltas. Se for na escala centesimal, que é esse instrumento, olha só, 0,01, aqui nós temos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 traços, ou seja, 100 milésimos de milímetro, ou seja, nós temos 1 milímetro, uma volta completa no ponteiro principal, aqui nesse ponteiro maior, desloca 1 milímetro. Então, aqui vai dar uma volta, então do 0 vai partir para o 1. Então, aqui você consegue ver, não, deu 2 voltas, ou seja, 2 milímetros. Outros constituintes, nós temos a capa do fuso, a escala principal aqui, o nosso ponteiro principal, que é esse maior. Aqui um parafuso de fixação do aro. Esse aro aqui, ele gira, pessoal. Então, eu conseguiria posicionar esse 0 que está aqui, posicionar aqui em cima do ponteiro. Eu giro o aro de tal forma que o ponteiro ficará parado. E esse 0 aqui do aro, da escala, vai vir aqui sobre o ponteiro principal. Daqui eu poderia coletar uma dimensão, fazer uma análise numa superfície, ver se a peça está concêntrica, se está excêntrica. Então, é possível movimentar o aro do relógio comparador. Outro detalhe, pessoal, olha só, o limitador de tolerância. Então, aqui eu tenho um limitador aqui e um limitador aqui. Como é um instrumento que faz comparação, então se está medindo determinada peça, onde a superfície deve ser plana. Mas plana, 100% plana, ou pode ter uma variação de 15 centésimos de milímetro? Não, pode ter uma variação de 15 centésimos de milímetro, porque não é, digamos, uma planeza tão rigorosa onde vai ser aplicada essa superfície, essa peça. Ou seja, então tá aqui, pessoal. Essa ponta de contato vai estar sobre a peça, ela vai ser arrastada sobre a peça. Se tiver parada, totalmente plana, o ponteiro vai ficar imóvel, vai ficar parado. Se tiver uma elevação, ele vai girar no sentido horário. Se tiver uma depressão, vai girar no sentido anti-horário. Mas aquela condição que eu falei de tolerância, se pode 15 centésimos de milímetros a tolerância do 0, digamos, então pode girar aqui, ó, menos 15 e menos 15. Então, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, se tiver dentro desse campo de tolerância,
tá aceito, passa no controle de qualidade e vai embora. Então, por isso que tem esses limitadores de tolerância. Então, faz a comparação. Se está dentro do campo de tolerância, legal. Se está fora, opa, daí não dá. Daí vai ser rejeitada ou vai ser arrumada, vai ser feito mais uma limada, digamos, vai fazer mais uma rasqueteada nessa superfície para deixar o mais plano possível. Outro detalhe aqui, pessoal, percebam que eu falei que menos 15. Aqui eu tenho uma escala menor. Ó, tem um 0 maior, 10, 20, 30 estão maiores. Mas eu tenho menor. Olha, 0, 10, 20, 30, tem uma escala menor aqui. Isso aqui é agora o sentido horário. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, gira 100 milésimos, 100 centésimos nesse sentido horário e 100 centésimos também no sentido anti-horário. Possuímos também nesse instrumento que o canhão e o fuso, onde está interligado ao trem de engrenagens que movimentam os ponteiros da escala principal e o contador de voltas. E essa ponta de contato tem uma esfera extremamente dura, pessoal, porque ela vai ser arrastada sobre a superfície. Diferente dos outros instrumentos que tem que medir de forma estática as peças, certo? Então as peças têm que estar paradas para vocês medirem. Aqui o relógio comparador, você vai ter que movimentar com a mão, vai ter que arrastar o instrumento sobre a peça e para você conseguir monitorar, para você conseguir ver, fazer uma comparação das medidas se estão de acordo ou não. Quanto aos tipos, pessoal, olha só, tem esse aqui diferente desse cara aqui, que é o universal, o mais usual aí dos relógios comparadores. Ele trabalha desta forma, o relógio sobre aqui nossa ponta de contato, sobre o nosso trem de engrenagens. Esse cara aqui é o mesmo princípio, só que ele está na vertical. Então, em vez de ficar aqui na face, aqui na frente, ele está sobre o trem de engrenagem, sobre aqui a ponta de contato. Mas o funcionamento, pessoal, é o mesmo. Nós não temos, eu falo por mim, eu nunca vi esse instrumento, mas é existente para aplicações específicas, né? Não são aplicações de rotina que nós utilizaríamos o outro relógio comparador. Esse aqui é uma situação específica. Olha só, tem a escala principal, tem aqui o contador de voltas. Se pressionar esse canhão aqui, essa ponta de contato, vai movimentar o relógio, o ponteiro aqui na escala principal. Ah, deu uma volta, vai deslocar 1 milímetro aqui no contador de voltas. Só vai mudar o tipo de aplicação, pessoal, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Olha só, comparadores internos com relógio. Na verdade, o relógio comparador é esse cara aqui. E essa superfície aqui, esses dispositivos aqui é o súbito. Então, muito utilizado na área automotiva para medir, sei lá, o alojamento das camisas, dos pistões, os blocos dos motores, bielas, é utilizado esse instrumento. Mas na área de manutenção industrial também utiliza-se esse instrumento. Digamos, se for fazer um mancal, onde tenha 200 milímetros de profundidade, onde vai ser inserido um rolamento. Eu não vou ter paquímetro para medir o diâmetro externo lá no final. Eu não vou ter um micrômetro que vai ser inserido, um micrômetro tão grande que vai medir 200 milímetros da face até a profundidade de 200. Então, recorre-se ao relógio comparador. Então, com o auxílio de um micrômetro, nós conseguimos determinar uma superfície, transformar, digamos, na verdade, esse instrumento aqui, o relógio comparador, num micrômetro. Na verdade, com o micrômetro, nós vamos fazer uma comparação das medidas que nós queremos e depois que nós for fazendo a usinagem, nós vamos comparando. Ah, não, chegou na medida desejada. Opa, então tá certo. Tá? Então, com o auxílio do micrômetro, nós vamos medir os batentes aqui da superfície, ali, digamos, do diâmetro do furo, e tem essa haste aqui que é para medir lá numa profundidade específica. Diferente com outros instrumentos, nós não conseguiríamos coletar determinadas dimensões, mas com o relógio comparador nós podemos fazer a comparação de uma usinagem ou de um diâmetro de uma tolerância aceitável. Então, por isso que ele está aí para nós
utilizarmos. Olha só aqui o nosso, estão vendo que 2 pontinhos preto? Esse aqui são os marcadores de tolerância. Então, só que como eu falei em alojamento agora na minha analogia ali, coloquei um rolamento do mancal que tem a profundidade de 200 milímetros. Ali não seria essa tolerância tão enorme não, pessoal. Uma tolerância no máximo de 2 centésimos a 3 centésimos, 1 a 3 centésimos. Então seria o ideal. Comparador digital, que também pode ser utilizado no controle da qualidade, em alguma indústria que fabrica algum determinado produto. Então, alguém sem experiência, digamos, de interpretar o mecanismo e o relógio comparador universal, usa esse digital. Então, basta-se apenas alguém dar um treinamento. Se está dentro do campo de tolerância, vai embora as peças. Ou o produto vai para frente, dá continuidade no processo. Se tiver fora da tolerância, volta, joga, descarta, não dá continuidade ao processo. Ó, comparador de diâmetro externo. Aqui, olha só, nós temos aqui o nosso limitador de tolerância. Aqui o ponteiro é como se fosse um micrômetro externo. Só que aqui faz comparações. Ó, outro aqui. Sempre que foi apresentado para vocês os micrômetros e possíveis áreas de utilização, que seria para medir couro, cartolina, papel, os tecidos, entre outros elementos, ao invés de ter um micrômetro, alguém lá da produção, lá da equipe do controle da qualidade, utiliza-se um relógio comparador. Se tiver a medida aqui dentro desse campo de tolerância, tá certo. Vai embora, dá continuidade. Dá um ok lá nas planilhas e saiu o lote legal, dentro dos campos de tolerância dimensionais. Caso não, avisa o supervisor, descarta, refunde, ou sei lá. Não dá continuidade. E aqui nós temos além do ponteiro principal, pessoal, olha só, aqui o contador de voltas. O princípio do relógio comparador é padrão, só vai mudar a sua aplicação. Então aqui uma aplicação específica, né? Aqui não tem como eu medir concentricidade com esse relógio. Isso aqui é para medir apenas espessura. Então, aqui tem a aplicação do relógio comparador. Ver se a espessura está dentro dos limites dimensionais. Olha só, o outro tipo de relógio comparador. Semelhante a um micrômetro também, tem aqui 3 batentes, pessoal. Ó, 3 castanhas que vão se elevando. Conforme vai pressionando aqui esse gatilho, vai saindo para fora aqui esses batentes. Então isso aqui é só para medir furos, mas poderia também ser um micrômetro. Eu tenho não. Na verdade, a Senai tem um micrômetro que vocês vão ver na semana que vem, interno, onde a capacidade de medição, pessoal, desse micrômetro é de 5, deixa eu me lembrar, de 20 a 25. É de 5 milímetros, é de 20 a 25 a capacidade de medição. Se eu falar para vocês o preço, vocês vão ficar, tá onde? O professor tá mentindo. Pessoal, tá mais de R$3.000 aquele instrumento. Então é aplicação específica. Então é um pecado ter aquele instrumento lá e não ser utilizado com frequência. Porque ali nós só trabalhamos com a ideia de orientação de vocês, que vocês vão poder se deparar com determinado instrumento na indústria e como que vocês vão coletar as dimensões, fazer as leituras dos instrumentos. Então aqui vai pressionando aqui esse gatilho, vai elevando-se essas castanhas aqui que vai bater na aresta interna do furo, né, no diâmetro interno do furo. E aqui vai ter a dimensão para a comparação. Então, olha, foi acoplado aqui o relógio comparador nesse dispositivo. Conforme vai batendo lá, vai dando aqui, aumentando aqui vai ser realizada a comparação, né? Ver se está dentro de um limite de diâmetro específico ou não. Olha só, esse aqui que é o súbito, pessoal. Assim como esse instrumento, ó, ele encaixa o relógio comparador nesse instrumento. Aqui também, o relógio comparador é solto, ele é encaixado aqui nesse instrumento. Aqui nós temos essas extensões aqui para aumentar ainda mais a capacidade de comparação de um furo, de um rebaixo, de um rasgo, que não seria possível com outros instrumentos. Então,
tem esses extensores aqui. Temos também aqui os batentes intercambiáveis, galera. Então é possível medir dimensões de 15, 20, 30, 35, 36, 37 milímetros com auxílio dessas buchas que nós vamos colocar como meio milímetro, 1 milímetro, 2 milímetros. Tem essas buchinhas que nós podemos complementar aqui na ponta de medição. Olha só como que ele mede. Não teria como eu inserir aqui as orelhas do Paquino para medir lá embaixo. Aqui embaixo, aqui é fechado. Vamos tomar como base que essa peça que é aqui embaixo seja fechado. É um furo cego. Esses 3 furos aqui não tem saída para o outro lado. Então, como que eu vou fazer a comparação lá embaixo? No paquímetro não dá, com micrômetro não dá, com uma régua graduada não dá. Então, resta-se a utilização do relógio comparador. Eu sei da medida que tem que ter, sei das tolerâncias que elas podem se exceder ou não, e eu vou fazer a comparação, ver se está dentro desses campos de tolerância ou não. Então, lá embaixo, pessoal, tem esse dispositivo, tem esses guias com rolete, tem essa ponta de medição e tem esse batente intercambiável, que são esses batentes aqui, ó. São vários batentes intercambiáveis. Então, introduzindo no furo aqui desse bloco, essa ponta de medição vai oscilar o ponteiro. Então, você vai girar lá, vai manipular, vocês vão movimentar para um lado para o outro, até você ver qual que é o centro do ponteiro. Você, opa, está dentro do campo de tolerância dimensional. Então, passa para outro furo. Aqui, o que vai acontecer? Perceba que o furo aqui é maior. Então, tem que saber a medida desse furo, pegar o batente de acordo com o diâmetro do furo. Vou trocar aqui esse batente, colocar esse o maior, digamos de 50 milímetros, e vou fazer a comparação. Então, pode variar de 50 milímetros até 50,5 centésimos de milímetros para mais e para menos. Se estiver dentro desse campo de tolerância dimensional, está de acordo o furo. Tá? Então, tem várias aplicações para esse instrumento, tanto na manutenção automotiva, quanto na manutenção industrial. Olha aqui, está medindo aqui o diâmetro de uma biela, mas olha, aqui seria necessário a utilização desse relógio comparador? Não, porque caso a oficina tivesse um micrômetro interno específico, digamos, para esse diâmetro de biela, utilizava um micrômetro, ou até mesmo com um paquímetro, digamos com resolução de 2 centésimos de milímetro, também atenderia. Aqui só é uma demonstração que pode ser utilizada em vários segmentos aí da indústria automotiva ou industrial. Quanto aos acionamentos, pessoal, temos o acionamento amplificação por engrenagem. Então, a ponta de contato move o fuso que possui uma cremalheira, que aciona um trem de engrenagens, que por sua vez aciona um ponteiro indicador no mostrador. Então, nos comparadores mais utilizados, uma volta completa do ponteiro corresponde ao deslocamento de 1 milímetro da ponta de contato. Como o mostrador tem 100 divisões, cada divisão equivale a 1 centésimo de milímetro, ou seja, 100 divisões, 100 centésimos de milímetros, que é igual a 1 milímetro. Olha só, se pressionar aqui essa ponta de contato, olha só, vai deslocar para cima, nesse trem de engrenagem, aqui vai girar nesse sentido, tá vinculado aqui com essa engrenagem maior, girando nesse sentido, olha só, vai pegar essa ponta aqui e vai girar no sentido anti-horário. Então, deixa eu ver aqui, pressionou, girou, aqui está girando nesse sentido, no sentido anti-horário. E se vier para baixo, vai girar nesse sentido aqui também. Para baixo. Se eu movimentar para baixo o ponteiro, ele gira no sentido anti-horário, essa engrenagem maior. Girando no sentido anti-horário, esse cara aqui vai girar para frente, sentido horário. Se esse aqui tracionar essa aqui no sentido anti-horário, essa aqui vai vir para o sentido horário. Então, o movimento vai ser no sentido horário. Então, esse aqui é o mecanismo por engrenagem, pessoal. Internamente, vocês vão se deparar com esse tipo de situação no relógio comparador. Então, movimentando aqui a ponta de contato, que esse fuso que tem essa cremalheira aqui, vai movimentar no sentido ascendente ou descendente, horário ou anti-horário.
O acionamento por alavanca, utilizado em relógios apalpadores, é semelhante ao relógio comparador e vai ser demonstrado a aplicação desse tipo de acionamento nos próximos slides. Então, o princípio da alavanca aplica-se a aparelhos simples, chamados de indicadores com alavancas, cuja capacidade de medição é limitada pela pequena amplitude do sistema basculante. Então, ele mede, digamos, de 1 milímetro, pessoal. Então, se você movimentar um pouco ali a ponta de contato, dá um pico muito enorme no ponteiro. Então, é aplicações específicas em lugares específicos esse relógio apalpador. Aqui tem uma figura que está expressa a calibração. Então, aqui nós temos um plano neutro, que seria 0, né? E aqui nós temos os blocos padrão. Então, tem bloco padrão aqui de 1,40 centésimos de milímetro, aqui 3 milímetros,10 centésimos e aqui 6,35 centésimos. Se no plano neutro está 0 aqui, se tivesse o aparelho descalibrado, pessoal, e eu posicionasse sobre esse bloco padrão, olha só, e esse ponteiro estivesse aqui no 38, estaria descalibrado, porque o bloco padrão é de 1,40. Então, olha só, esse contador de voltas está aqui posicionado no 0. Tem uma volta completa de 1 milímetro, aqui de 1,40, e mais 40 centésimos. Então, olha só, ele estava aqui no 0, agora saiu do 0, 1 e 40. Olha, é apenas um contador de voltas. Então, deu uma volta completa, 1 milímetro. Opa, vamos fazer nesse sentido aqui. 1 milímetro, sentido horário, mais 10, 20, 30, 40 centésimos. Tá ok. Foi para o outro bloco padrão. O bloco padrão seria de 3,10 centésimos. Se posicionar aqui sobre esse bloco padrão, tem que dar 3 voltas. Olha só, uma, 2, 3 voltas e 10 centésimos. 1, 2, 3 voltas e 10 centésimos. Então, está calibrado o instrumento. Caso tivesse fora dessas informações aqui, então 3,7 centésimos, está descalibrado. Está descalibrado o instrumento. Então, restaria fazer a aferição desse instrumento para encaminhar ao cliente. Então, geralmente, vai muito da aplicação, né, pessoal? Mas tem um prazo aí de calibração, ali de validade. Então, se você utiliza com frequência, manda o instrumento para um laboratório de metrologia para fazer a calibração, eles vão dar um prazo. Pode utilizar 1 ano, depois tem que fazer a conferência novamente, se for descalibrado ou não. E aqui o bloco padrão de 6,35 centésimos também, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6,35. Então, 6 voltas no relógio, o mostrador principal, com mais 10, 20, 30, 35 centésimos. Então, vocês vão ver que é bem fácil também interpretar as medições desse instrumento. Observação. Então, antes de tocar na peça, isso que é importante, o ponteiro do relógio, o comparador, fica a uma posição anterior a 0. Assim, ao iniciar a medida, deve-se dar uma pré-carga para o ajuste do 0. Colocar o relógio sempre numa posição perpendicular em relação à peça para não ocorrer erros de medida. Então, você não vai tocar na peça, pessoal. Deixa eu pegar aqui essa imagem aqui. Você não vai tocar na peça que ele já vai estar no 0. Então, ele está anterior a 0. Quando você tocou na peça, você vai ter uma pré-carga. Daí, esse ponteiro vai ser posicionado ao 0, que nem aqui. Aqui já tem uma pré-carga. Mas antes de tocar aqui nesse plano, ele estava, digamos, sei lá, uns 20 centésimos no sentido anti-horário. Quando teve uma pré-carga, opa, agora ficou no 0. Agora você vai coletar a dimensão corretamente. Então, toda vez que for fazer uma comparação com o relógio comparador, tem que ter a pré-carga, pessoal. Nessa condição aqui da aplicação, olha só, verificação do paralelismo entre essas faces aqui. Perceba que o ponteiro aqui do relógio manteve-se estacionado aqui nessa medida. Aqui também, em todas as superfícies da peça, ou seja, está extremamente paralela essa face com essa face aqui. Como que eu vou medir essa face, pessoal? Arrastando sobre tanto essa base quanto essa peça aqui sobre uma mesa de desempenho. Você vai arrastar a peça sobre o relógio comparador parado. Então, arrasta-se a peça sobre a ponta do contato. Ou você pode a peça parada e arrastar sobre a mesa de desempenho essa base com o relógio comparador.
Então, você vai movimentando, vai arrastando aqui a ponta de contato em toda a superfície. Você vai conseguir fazer uma comparação, ver se está plano, se está paralelo ou não. Nessa condição, utilizando o relógio comparador para fazer a verificação de excentricidade numa peça montada numa placa de torno. Então, tem uma peça atípica aqui na placa do torno, e aqui com o relógio comparador vai ser sendo inserido calços, talvez, aqui ajustando aqui o parafuso até deixar ela totalmente concêntrica, né? Ou centrada. Como que é feito isso aí, pessoal? Com essa ponta de contato aqui, você vai girar manualmente essa placa aqui, e se não oscilar muito aqui o ponteiro, é que tá legal. Se oscilar demais, é que tá excêntrica. Se não oscilar, manter-se parado aqui esse ponteiro aqui no zero, então vai ficar concêntrica, ou seja, centrada. Então é possível você fazer centragens em peças, tanto em máquinas operatrizes quanto máquinas, digamos, que estejam alocadas nos processos produtivos. Fazer o ajuste ou até mesmo o alinhamento de determinada peça. Aqui a aplicação, verificação de concentricidade. Uma placa de castanhas independentes. É possível você soltar essa castanha e apertar essa aqui para baixar um pouco essa peça. Ah, não, está excêntrica ainda. Você solta essa castanha e aperta essa castanha até manter-se o ponteiro do relógio comparador parado, o mais parado possível. Daí você vai deixar ela concêntrica, ou seja, também centrada. Mas aqui o apoio fica parado e a ponta de contato deve tocar na peça a ser alinhada, a ser centrada. Aqui, outra situação, verificação do alinhamento das pontas de um torno. Aqui, se fosse na área de usinagem, que vocês vão ingressar aí no mês seguinte. Se for fazer uma usinagem numa peça maior, digamos aqui tem, sei lá, 600 milímetros esse eixo. Se eu iniciar a usinagem aqui, fazer todo o desbaste da peça até esse final aqui, até aqui. Aqui, se o diâmetro fosse 50 e aqui estivesse totalizando 55 milímetros, como que eu vou saber, pessoal? Com o paquímetro dá. Mas como que eu vou fazer a conferência, a comparação de alinhamento? Com o relógio comparador. Então, ele é fixado com uma base magnética no carro longitudinal aqui do torno, com a ponta de contato tocada na peça, você vai arrastar esse carro em toda a extensão da superfície. Então, você percebeu que não está ainda, digamos, retilíneo, né? Essa dimensão aqui inicial tem que ser essa mesma dimensão que final. Então, no cabeçote móvel dessas máquinas operatrizes, tem parafusos de ajustes. Então, se tivesse 50 milímetros aqui e 55 aqui, teria que jogar esse carro um pouquinho mais para cá. Então, esse cabeçote móvel tinha que deslocar, apertando um parafuso de tal forma que ele deslocasse um pouquinho nesse sentido aqui. Depois vai remover mais 1 milímetro. Ah, tem que deixar com 45. Então, estava com 50 aqui, 55. Já fez esse pré-ajuste, faz a usinagem, faz a conferência com o paquímetro, pega o relógio comparador e faz a comparação. Tá? Então, é possível você fazer esse tipo de trabalho com o relógio comparador também. Aqui uma situação de verificação de superfícies planas, foi aquela condição que eu já falei para vocês. Então, aqui está certo, medida 0. Aqui teve uma elevação, olha só, a linha tracejada refere-se ao plano 0 aqui, medida 0. Se tiver essa elevação, olha só, teve um deslocamento de 10 centésimos. Elevação, ele vai o ponteiro no sentido horário. Depressão, vai no sentido anti-horário. Então, olha só, além do plano 0, que está vinculado aqui à nossa linha tracejada, desceu mais 10 milímetros do plano 0. E do plano de elevação aqui, 20. Então, estava em 10 aqui nessa elevação, 10, 20. Tá? Aqui, o que seria? Só para exemplificar o funcionamento do relógio comparador, pessoal. Mas caso fosse uma superfície de uma peça física, uma peça que tinha que ter uma determinada planeza,
iríamos ter que remover toda essa extensão aqui. Esses 10 aqui, e deixar até, digamos, agora nessa condição, teríamos que tomar como base essa altura aqui e remover esses 20 centésimos, deixando tudo nessa altura. E fazendo a comparação, seja através de uma lima, através de um rascateamento, através de uma usinagem, talvez. Mas o objetivo é deixar plano. Mas como é que você vai certificar que a superfície está plana? É com a utilização do relógio comparador. Muitas vezes o que acontece, pessoal? Tem máquinas, tem peças que tem que ser plana, tem que ser muito bem alinhadas, e a máquina não está se ajustando. Daí vai colocar o relógio comparador, lá está empenada determinada peça, então não vai funcionar de acordo com a proposta do fabricante. Então a ideia seria adequar a peça ou substituí-la. Mas como você vai saber que está empenada? Muitas vezes só com o auxílio do relógio comparador. Aqui está o relógio apalpador, conforme eu já tinha mencionado nos slides anteriores. É um dos relógios mais versáteis que se utiliza na mecânica. Seu corpo monobloco possui 3 guias que facilitam a fixação de pés em diversas posições. Existem 2 tipos de relógios apalpadores. Um deles possui reversão automática do movimento da ponta de medição e o outro tem alavanca inversora, a qual seleciona se a direção do movimento de medição se é ascendente ou descendente. Então está aqui o nosso relógio apalpador. Olha só, galera. Ele é muito sensível. Se tocar aqui nessa esfera aqui, nessa ponta de contato, dá uns picos muito louco aqui nesse ponteiro aqui da nossa escala. E percebam também, olha, aqui não dá para saber se é 50 centésimos, não dá para saber se é um 4, mas olha só, ele mede a resolução, sei, ó, 0,01. Então, cada tracinho aqui do nosso relógio comparador equivale a 1 centésimo de milímetro. Olha a capacidade de medição desse relógio apalpador, como ele é sensível. Ele varia de 0 até 40 centésimos. No sentido horário também, 0 até 40 centésimos. Então é extremamente sensível. Então, aqui também nós temos as guias, que é para fixar nos acessórios. Tem nessa face, tem ali atrás e também tem na superfície superior. Olha só. As guias são essa aqui, pessoal. Então, está na superfície superior, acoplado esse dispositivo. Aqui embaixo do instrumento também tem uma guia para ser acoplado nesse dispositivo. E aqui nessa superfície eu também tenho essa guia aqui para ser acoplado nesse dispositivo. É só para fixar o relógio apalpador. Então, quanto às medições, olha só, alinhamento e centragem de peças nas máquinas, verificação de difícil acesso, olha só, superfícies extremamente pequenas ou de difícil acesso, utiliza o relógio apalpador. Paralelismo entre faces também, assim como o relógio comparador, pode-se utilizar o apalpador também. Nada mais é que um relógio comparador, só que ele é bem mais sensível. E sua capacidade de medição é limitada quanto em comparação ao relógio comparador. Quanto às suas aplicações, por sua enorme versatilidade, pode ser utilizado para grande variedade de aplicações, tanto em produção, no processo de produção, você pode utilizar o relógio comparador ou apalpador, como na inspeção final, ou seja, depois que passou pelo processo de fabricação, alguém vai fazer a sua inspeção final, vai passar pelo controle da qualidade, ver se está adequado, se está com as características dimensionais de acordo com o proposto do projeto. Pode medir excentricidade de peças, alinhamento e centragens de peças em máquinas, paralelismo entre faces, medições internas, medições de detalhes de difícil acesso. Tem uma gama aí de possibilidades de utilização desse relógio comparador. Verificando o entendimento aí, pessoal. Qual que é a capacidade de medição desse instrumento? Em 10 milímetros? 10 milímetros. Então, aí varia de
0 a 10 milímetros, pessoal. Então, pode ter uma variação de 10 milímetros, uma extensão ali de uma superfície. Ou se estivesse verificando a planeza de uma superfície de uma mesa, talvez, ele pode variar de 0 a 10 milímetros a diferença de plano. Quanto à resolução, pessoal, a resolução seria de 1/100º de milímetro. O instrumento aqui é em milímetro, então cada tracinho aqui do nosso mostrador, aqui da nossa escala, equivale a 1/100º. Então 10, 20, 90, 95, 98, 99, 100 centésimos, ou seja, um deslocamento completo aqui do nosso ponteiro partindo do zero, ele vai deslocar 1 milímetro. Agora a questão é, qual seria a medida que está expressa nesse instrumento, nesse momento? Cinco milímetros e 55 centésimos. Boa, só que não. Para esse instrumento, deixa eu explicar para vocês, tá certo. Tá certinho o que você falou ali. Levando em consideração aqui esse zero aqui do contador de voltas. Mas como o instrumento trabalha com uma pré-carga, pessoal, então nessa medição foi dada uma pré-carga até o 4 aqui. Daí foi zerado. Então a medição partiu aqui, ó, desse 4 em diante. Esse aqui, o que está aqui para trás é pré-carga. Então foi dada uma pré-carga no instrumento, girou 4 voltas, daí estabilizou. Daí foi zerado. Daí começou a partir a dimensão a partir do 4. Se está partindo a partir do 4, qual que seria a dimensão? 1,55. 1,55 centésimos. Exatamente. Nessa condição do relógio comparador, pessoal, quando está no sentido horário, é positivo. Então, positivo 1, então logo essa dimensão seria dessa forma aqui, ó. Professor, e como Opa. eu sei que foi dada a pré-carga? Como eu sei que foi dada a pré-carga? Porque se você não tem carga, esse ponteiro aqui está no zero, até antes de zero. Entendi. Aqui é um contador de voltas, então aqui já deu 5 voltas. Só que a leitura que, digamos, o usuário começou a fazer foi a partir do 4. Você não vai ter essa marcação aqui bonitinho, pessoal. Você, como técnico, você vai dar uma pré-carga. Estabilizou aqui esse ponteiro aqui no 4 e o ponteiro maior aqui no 0, daí aqui você vai começar a partir dessas duas condições que você vai coletar, ver qual que é a variação que você vai coletar, se tiver na peça que você está medindo. Então, você deu uma pré-carga do 0 até o 4, aqui, né? Então, aqui você parou. E aí parou o 0, aqui esse ponteiro maior aqui no 0. Agora, daqui que você começou a fazer a contagem. Então, a variação da dimensão foi de 1 milímetro e 55 centésimos. Então, positivo 1,55 centésimos de milímetro. Então, a nossa medição seria que está expressa nesse instrumento agora seria positivo 1,55 ou 1,55 centésimos de milímetro. Ô, professor, Beleza? Opa! a pré-carga, então, a gente dá até estabilizar o ponteiro maior ali no zero, isso? Não, exatamente. Se você desse uma pré-carga até o 1 aqui, tranquilo, a variação ia ser a mesma. Então, se você desse uma pré-carga aqui até o 1, ia ser a mesma dimensão. Do 1 até o 2 ia variar 1,55. Aqui só está expresso que está partindo aqui do 4, mas a pré-carga quem vai dar é o usuário, o mantenedor, o cara que está realizando a medição, a comparação. Poderia dar uma pré-carga aqui até o 2. Então, a partir do 2 que eu vou começar a medir a variação de planeza, sei lá, da superfície dessa peça que estaria medindo. Então, aqui o 2 parou, aqui esse ponteiro menor que é o contador de voltas estaria posicionado ao 2, certo? E esse ponteiro maior
estaria no zero. Daí, a partir daqui, seria 1,55. A mesma condição. Ou melhor, pessoal, nós falamos aqui que aqui nós estamos levando em consideração, olha só, esse tracinho maior, né? Esse arco maior aqui dessa seta, que foi o deslocamento do ponteiro maior. Então, 55 centésimos de milímetro, a partir de uma volta no contador de voltas. Como eu falei para vocês que o aro desse instrumento ele é articulado, ele é móvel, se esse ponteiro estivesse parado aqui, o ponteiro maior, não no zero, aqui, eu poderia arrastar aqui esse aro aqui até posicionar sobre o ponteiro, falando que aqui seria o zero, entenderam? Então, aqui seria o zero, e daí ele vai começar a contar a variação desse zero aqui, ia ser a mesma medida também. Ia ser a mesma medida também. Por mais que não estivesse partindo desse zero, que eu consigo posicionar o aro do relógio comparador no relógio, no ponteiro, de acordo com a pré-carga. Daí depois a variação que você vai conseguir monitorar, qual foi o deslocamento. Esse aqui, pessoal. Ó, então percebam, qual foi a pré-carga do jovem? Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 7 milímetros de pré-carga. Mas não significa que foram 7 milímetros. Opa, mentira. Foram 4 milímetros de pré-carga e o restante foi a comparação do objeto. Talvez o desalinhamento de um eixo, de uma máquina, o acoplamento que está desalinhado, ou a planeza de uma superfície que está sendo comparada. Então, 4 milímetros foram iniciais como pré-carga. Aqui, que está expresso nesse relógio comparador. Agora, qual que é a medida aí, pessoal? 3 milímetros e 78. Perfeito, perfeito. Não viu Negativo daí. Negativo, exatamente. Então, está partindo daqui a dimensão. Esse aqui é só um contador de voltas. Ó, no sentido horário, quando os esquis giram no sentido horário, o contador de voltas gira no sentido horário. Quando o maior gira no sentido horário, o contador de voltas gira no sentido anti-horário, é inverso. Então, partindo daqui, ó, 1 milímetro, do 6 ao 5, 1, do 5 ao 4, 2, do 4 ao 3, 3 milímetros, vírgula. Olha só, deslocou mais um pouco aqui, que seria agora na escala interna. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 76, 77, 78. Então, logo, a dimensão seria negativo 3,78 centésimos de milímetro. Ó, isso aqui é para ser um negativo, pessoal. Olha, negativo 3,78. Fácil, né? Bem tranquilo a interpretar o funcionamento do relógio comparador. Primeiro se dá uma pré-carga e depois você vai ter que marcar da onde que vai partir a medição de fato. Mas a gente vai poder fazer um ensaio lá na mesa de desempenho, até mesmo no torno. Semana que vem eu acoplo o relógio comparador e vou mostrar para vocês o que acontece. E esse aqui, pessoal, qual que seria a dimensão? Menos 2,84. Não. Mais algum palpite? Esse tá em polegada? Opa, percebeu aí que não é mais em milímetro, né? Então você tem que olhar o instrumento e saber, opa, esse instrumento aqui é em polegada. Então olha só a unidade de medida aqui, pessoal. Polegada, polegada, não é em milímetro.
Capacidade de medição, 1000 milésimos, ou seja, uma polegada, convertendo uma polegada em milímetros, 25,40 centésimos, que é o deslocamento. Mais de 20 milímetros é possível coletar com esse relógio comparador no sistema inglês. Agora, quanto que vale cada tracinho da escala maior ali? Quanto que vale cada tracinho desses aqui na nossa escala? 0,25? 0,001. 1 centésimo cada tracinho. Não tem aqui, não é 1000 polegadas, pessoal, 1000 milésimos de polegada, ou seja, é 1 polegada aqui. Então, cada tracinho da nossa escala aqui desse relógio comparador equivale a 0,01. 0,001. Então, 1 milésimo de polegada cada tracinho. Agora vocês não têm erro, agora vocês vão saber a leitura, qual que é a leitura aí. Seis polegadas, professor? 840? Não. É 2 polegadas. Não. 804? Também não. Eu ia fazer uma proposta para vocês, pessoal. Eu 2 pensei, não, polegadas e 84 milésimos de milímetro. não. Eu ia fazer assim, não. Quem acertar aí, nós damos por encerrado aí, todo mundo com 10. Fiquei com medo de fazer essa proposta aí. Mas eu ia ter feito. Galera, se cada tracinho aqui vale 1 milésimo de polegada, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 90, 95, 98, 99, 100 milésimos. Então, logo uma volta completa no ponteiro maior desloca 100 milésimos de polegada. A capacidade total é de 1 polegada. Então, percebam, uma volta completa daqui, do 6, que está partindo aqui do 6 até o 5, nós temos 100. Do 5 até o 4, 200. 200 até essa posição que se encontra o ponteiro, 284. Então, ó, 100, 284. Analisando a escala interna. Conseguiram captar? Se cada tracinho aqui vale 1 milésimo polegada, uma volta completa desloca 100. Então, foi dada quantas voltas completas no ponteiro maior? Duas voltas completas, ou seja, 200 milésimos. Com mais 84. Então, 284. Então, logo a dimensão seria menos 0,284 milésimos de polegada. Essa medida no sistema inglês seria dessa forma. Por que é negativo, senhor? Sentido anti-horário. Sentido anti-horário, que é a seta do ponteiro maior. Se fosse nesse sentido aqui, daí seria positivo. Nesse sentido, negativo. Sentido anti-horário negativo, sentido horário positivo. Tá? Mas que tá na literatura, né, pessoal? Que foi uma depressão, né? Foi no lado negativo. Mas se fosse, dá para contabilizar como 284 milésimos de polegada, normal. Vai saber que variou para baixo 284 milésimos. Se for para cima, teve uma Professor, elevação. Opa! explica de novo que eu não peguei muito bem. O que você não captou aí, meu amigo? O 284, Ah, tá, legal.
Olha só, eu risquei aqui, fiz uma rasura aqui que vale. Qualquer instrumento, vocês vão ter essas informações técnicas, pessoal. A resolução e a capacidade de medição. Então, vocês tinham a capacidade de medição e a resolução, tanto nos goniômetros, micrômetros, paquímetros, vocês vão ter essas informações. Isso que é para o cara bater o olho no instrumento e saber o que ele faz. Qual que é a capacidade de medição e qual que é a resolução técnicas que estão inseridas no instrumento. Então, olha só. A resolução desse instrumento fala que ele cada tracinho aqui do nosso nônio, perdão, estou falando nônio, do nosso aro aqui, da nossa escala, equivale a 1 milésimo de polegada. Então, aqui eu tenho 1 milésimo, 2 milésimos, 3 milésimos, 4 milésimos, 5 milésimos de polegada. 6, 7, 8, 9, 10, 50, 60, 70, 80 milésimos, 90 milésimos, 98 milésimos, 99, 100 milésimos. Ou seja, se esse ponteiro estiver aqui posicionado no zero que der uma volta completa, ele vai deslocar quantos milésimos? 100. 100. Aqui não é um contador de voltas? Então, esse relógio menor é um contador de voltas. Então, partindo do 6 aqui, se ele deslocou do 6 até o 5, é uma volta completa, ou seja, 100 milésimos. Do 5 ainda até o 4, mais 100 milésimos, então 200. Do 6 até o 4, 200 milésimos. Chegou no 3 aqui? Não. Parou no 84. Agora, se avançasse mais esses 16 milésimos até o 0 aqui, seria qual que é a medição? Ou deslocamento? Menos 0,300. Exatamente, 300 milésimos de polegada, 0,300. Isso mesmo. Entendi. Se continuasse esse ponteiro até aqui, ia dar, ó, 1, 2, 3 voltas completas, ou seja, um deslocamento de 300 milésimos de polegada. Agora, se chegasse 10 voltas aqui, pessoal, qual que seria o deslocamento? 1000 milésimos, ou seja, 1 polegada. 1 polegada milesimal. 1000 milésimos igual a 1 polegada milesimal. Show de bola. Então, a ideia é essa aí, meus caros. Deixa eu ver aqui. Aqui tem um simulador para mostrar para vocês. Olha só. Aqui é em milésimo de polegada. Como é um simulador, então cada tracinho equivale a 0,001. Ó, pressionando, dando a pré-carga. Aqui seria o seguinte, pessoal. Se eu puder, ó, dei uma pré-carga de 40 milésimos de polegada. Deixa eu trabalhar isso aqui na forma do sistema inglês. Se eu girasse, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Que maravilha, nem eu sabia que era possível. Olha só. Aqui que eu vou começar a contar. Então, eu vou falar que aqui é o 0. Então, pode variar 5 centésimos a partir desse 0 que eu dei a pré-carga na superfície da peça, ou seja, a peça está... Deixa eu ver se eu consigo arrastar. Não consigo arrastar o instrumento. Mas olha só. Dei a pré-carga e girei o aro lá no 0. Falei que aqui é o 0. Agora eu vou arrastar essa ponta de contato em toda a superfície da peça. Sabendo que a superfície da peça possa ter uma elevação, uma depressão de 5 milésimos de polegada, vamos colocar aqui nessa condição, então ele pode variar daqui, ó, daqui até aqui e daqui até aqui, ó. Então, ainda tem aquelas orelhinhas que eu mostrei para vocês no instrumento que eu vou ajustar. Já vou ajustar as orelhas daqui e aqui, outra aqui. Então, se eu passar toda a extensão e fazer essa variação aqui, está dentro do limite dimensional. Então, a comparação está legal. Não saiu dos 5 milésimos para mais, 5 milésimos para menos. Agora, se saiu, vier para cá, opa, tá errado. Está muito elevada a depressão. Agora, se tiver passado dos 10, também vai estar elevado. Tá? Não sei se vocês conseguiram captar. Então, dei a pré-carga, posicionei o aro aqui, falando que aqui é o 0, e coloco os limitadores de tolerância, aqui em 5 e aqui em 5. Mas por que em 5? Isso para minha peça. Eu estou falando que ela pode ser ter uma variação de 5 milésimos de polegada para mais e para menos, sem ocorrer grandes problemas futuros. Então,
Então é aceitável essa tolerância. Agora, se saiu fora de tolerância para peças de precisão, daí tem que rever, tem que ajustar, tem que descartar, tem que, sei lá, jogar fora a peça e fazer uma nova. Não sei. Deu para dar uma clareada? Esse aqui no sistema inglês. Vamos pegar aqui o sistema métrico. Ó, dei a pré-carga. Então tá, a pré-carga tá aqui. Eu vou pegar e vou falar o seguinte, é que aqui é o zero. Aqui é o zero. Aqui tem essa folga, pessoal, porque aqui deveria estar com a ponta de contato. Não dá para nós arrastar. Isso aqui está sobre a superfície. Aqui é um simulador, não tem como nós mexer. Eu até tentei movimentar, mas não tem. Então, percebam, a pré-carga foi de 26 centésimos de milímetro. Mas eu vou falar que essa carga aqui é só pré-carga. Vou desconsiderar ela. Ela vai ser, ao meu ver, vai ser 0,00. Eu vou começar a medir a partir daqui. Então, aqui que eu vou arrastar. Vou saber qual que vai ser a variação. Se vai ser uma depressão, se vai ser uma elevação. Tá? Ver a descontinuidade ou posicionar. Se aqui estiver tocando numa superfície cilíndrica que eu quero fazer a centragem, eu vou girando manualmente. Se manter o contato aqui da peça com a ponta de contato do instrumento e não tiver uma variação, tiver só essas oscilação aqui, galera, tá show de bola. O ideal é que fique parado, intacto. Você gira a peça aqui e a peça esteja extremamente centrada, extremamente concêntrica. Então, ainda que está a utilização do relógio comparador. Mas aqui na nossa autoavaliação, deixa eu só mostrar para vocês aqui rapidão. Olha só. Como trata-se de um instrumento, meus amigos, ele sempre vai estar falando que está partindo aqui do zero. Como se trata de um simulador, de um instrumento simulador, meus amigos, sempre vai falar aqui, ó, está contando aqui a partir do zero. Aqui nosso contador de voltas. E aqui saiu da onde a dimensão. Então, olha a seta de medição. Qual que seria a medida de deslocamento para essa comparação aqui, pessoal? 87? 87 centésimos de milímetro. Olha só, centésimos, duas casas após a vírgula, 10 milímetros é a capacidade de medição desse instrumento. De 0 a 10 milímetros eu consigo ter uma variação no instrumento. Então, aqui, pessoal, ó, sei que é 10, olha só, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se é 9 contador de voltas, nós temos 9 milímetros. Voltando aqui o 0, 10 milímetros, que é esse 10. Então, aqui seria 0,87 centésimos de milímetro. E essa aqui? Zero 92 milímetros? 92 centésimos de milímetros. 0,92. Aqui, 41. Então, partindo aqui, ó, tem essa seta aqui, essa seta não, tem essa marcação que indica da onde que saiu a medição. Daqui veio até aqui. Então, 41 centésimos de milímetro foi o deslocamento. Nessa situação, 10 milímetros. 0,10. E agora? — 1,93. 1, seria quando vocês forem deixar uma atividade para vocês coloquem positivo, né, tá no sentido horário, positivo 1,93, tá? Então é isso aí, 1,93 centésimos. Por que 1? Partindo do zero aqui, 1 milímetro, uma volta completa, mas chegando em 2 voltas completas. Faltariam 7 centésimos de milímetros para chegar aqui no zero. Então, a variação da dimensão está sendo de 1,93 centésimos. Professor, Fala. quando a flechinha for ao contrário aqui, e for, daí não é 1, daí é 0,92 ali, vamos supor? Entendi. Aqui na coisinha preta ali, naquele reloginho mais pequenininho ali.
Certo, é um contador de voltas. Sim, foi 1 que ele falou. Daí vamos supor que a flechinha deu o contrário, igual agora você vai falar. Daí, em vez de 1 é 0, é menos 0, coisa lá com o resultado que dá em cima. É negativo, exatamente. Sentido anti-horário do ponteiro maior é negativo. Então, Então beleza. vai lá, César, manda bala essa aí. Como que você falaria essa medição? 2, não é. Milímetros. 302? Não, mas é o eu zero. entendi teu raciocínio. Hã? É Teu zero. 7,98? Não é 300, porque olha aqui o sentido da medição, César. É o contrário. É... Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 milímetros, vírgula. Sentido anti-horário. Ó, partiu daqui, deu uma volta e parou aqui, ó, a seta. Então, 6,98. 6,98 seria essa condição. Falta 2 centésimos para chegar no 7. Então, até chegar no 13 aqui, para ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, logo essa medida seria 6,98. Entendeu ou não? Mais ou menos, mas eu peço para os outros que eu vou prestando atenção aqui, que daí pode Aqui, ser que ó, eu... aqui sempre, como eu falei que é um simulador, sempre vai partir do zero. Só que aqui está no sentido anti-horário. Então, se o zero aqui, do 0 até esse 1 é 1, do 0 até o 9 é 1 milímetro, é um contador de voltas. Então, partiu do zero aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 milímetros, não chegou, ó, não deu uma volta completa ainda. Então, você tem 6, aqui também, que vale a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 96, 97, 98. Então, 6, menos 6,98. Então vai lá, Silvio. Manda bala. Oito vírgula 56. 8,56. Show de bola. Isso aí. Senhor Rafael. Vamos lá. 12? 0,12? Não. Não é, Rafael. Sabe por quê? Perceba de onde que saiu a medição. Desse traço aqui. Como, ó, porque o que eu falei para vocês? Olha a ideia. Aqui é um simulador, galera. Antes eu posicionei lá no outro simulador, eu consegui girar o aro. Deixa eu ver se eu consigo girar o aro. Aqui eu não Seria consigo. 22, então. Opa, 23, né? Opa, deixa eu ver. 20, 21, não, 22, tá. 24, 24. Sim, 24. entendi. 24. Não, Ou seja, eu nem aqui tinha se olhado fosse... esse risco do lado, senhor. sempre que vai ter um traço que vai ser o não... ponto de partida. Eu não tinha entendido aquele risco do lado. Antes eu estava aqui que no zero, né? entendido. Agora o cara que fabricou aqui que construiu esse simulador, quis complicar a vida dos alunos, para eles pensarem Eu nem prestei atenção nele. Não, tá certo. Tá? Mas se fosse uma situação real, pessoal, o que eu faria? O que vocês fariam? Vocês iam girar o aro e colocar até esse traço aqui, que era a posição inicial. Então o zero iria vir sobre esse traço. A mesma dimensão que está dando aqui, só que o zero posicionado aqui ia ser 24. Aqui, se o zero deslocar isso aqui, obviamente, isso aqui vai vir aqui, nesse ponteiro. Então a variação seria de 24 centésimos. Ô, professor, Opa. nesse caso ele fica positivo, e se fosse ao contrário, ele ficaria negativo. Exatamente. Isso mesmo, Wagner. Por mais que ele comece ali, vamos dizer assim, no 88,
Por mais que Exato, ele... tem que ver o sentido do ponteiro. Ó, Ah, o ponteiro tá. teve um deslocamento nesse sentido, olha a seta aqui. Então você vai ver que ele teve o sentido horário, que é positivo. Agora, se fosse nesse sentido aqui, teria uma depressão, seria negativo. Ó, aqui também é a mesma situação. O que eu faria? Ajustaria aqui esse zero sobre aqui na pré-carga. E depois ia tomar como base. Mas o cara ali, o Stefanelli, falou assim, não, quero ferrar com a vida dos alunos. Quando ele criou esse simulador. Então vai lá, senhor Thiago do Kesney. Só um minutinho, professor. Ali teria sido 1, Certo? 0,7? Exatamente, 1 milímetro, vírgula 0,7. Show de bola. Isso aí, 1,7 centésimos. Beleza. Senhor Robson. Tá tampando aí, professor, o negócio que dá pra ver. Sim, tava tentando fechar, mas não tava fácil, cara. Tá. Sete milímetros. Show. Não. 1,87. Não. Ah, não, tá certo você. Eu tava olhando de forma errada aqui. 7,87? Show de bola, certinho. Certinho. Muito bom. Eu corri o olho aqui, tava tentando fechar aquele aplicativo do Windows ali e me dispersei com o celular aqui esperando a resposta. Olhando quem que eu tinha entrado aqui na turma. Então vai lá, Giovanni. Jesus Christ, né, Giovanni? Será que tá chovendo? (3,71). 3,71. Mas vocês estão fera demais, galera. Eu não vou, acho, chamar a atenção de todo mundo aí para fazer essa autoavaliação. Vai lá, Marcos. Mais uma aí, Marcos. Menos 1,17. Menos 1,17. Show de bola. 1,17. Muito bom. Senhor Felipe. Sim. Oito, 7,92. Não. Ó, percebam aqui o seguinte, pessoal.
só tem um traço no... Exatamente. Se você tem um traço que ele saiu daqui e chegou aqui, né? Ah, deu uma volta completa. completa, então. Então tem 8 redondos. Ah, tá, isso que me ficou 8 em dúvida, ficou voltas, só esse traço. 8 milímetros. Ó, até aqui também, ó. Lacrou certinho no 8. Então, 7, 7,5, 8. Então, 8 milímetros foi o deslocamento. Isso aí, meus caros. Aqui é o sistema em milímetros. Aqui também nós temos que demonstrar para vocês. Eu deixo para vocês esse simulador para vocês brincarem e também se aperfeiçoarem nessa área de conhecimento. Aqui nós temos outra unidade, pessoal. Percebam, 1 polegada, que é a capacidade de medição. E a resolução do instrumento é 1 milésimo de polegada, 0,001 no sistema inglês. Então, cada tracinho aqui equivale a 1 milésimo. Então, nós temos 10, 20, 40, 50 milésimos. Então, 0,050. Outra aqui, ó. Quantos milésimos nós teríamos? 0,086. 86 milésimos. Então, 0,086 milésimos de polegada foi o deslocamento. Então, aqui também só vai mudar o sistema, né? O sistema inglês para o sistema métrico. Nessa condição, 40 milésimos. Então, 0,040. Eu não vou entrar em detalhes, ó. Aqui também teve um deslocamento após a pré-carga, 0,68. 68 milésimos de polegada. Então, 0,68. 0,068. São 3 casas após a vírgula, após o ponto. Professor, Opa, e daquele marcador menor ali, cada um é 1 polegada ou não? não, cara. É um contador de Cada uma volta voltas. inteira dele? Hã? Cada uma volta inteira dele é 1 polegada, então? Saindo zero Não, tem aqui milésimo. até voltando zero. Dando 10 voltas, você vai ter um resultado de 1 polegada. Se der 10 voltas aqui nesse contador de voltas, você vai ter 1 polegada. Se cada tracinho equivale a 1 milésimo, uma volta completa equivale a 100 milésimos. 2 voltas, Sim. 200. 3 voltas, 400. Uma volta, 4 voltas, uma volta, 400. uma volta Então, completa aqui... do menor, eu digo ali, dá 1 polegada. Ah, mas uma volta... Não, aqui teve... Então, Ah, entendi. Aqui sabe o que tá certo, você. Aqui, uma volta completa no menor é 1 polegada. Isso mesmo. Então, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 milésimos de polegada. 1 polegada. Milesimal. Show de bola. Isso aí mesmo. Uma volta completa no menor tem o deslocamento de 1 polegada. A variação de 1 polegada aqui na ponta de contato até a comparação que desejada. Então, nessa condição aqui, seria 400 e... brincadeira. 486. Concordam comigo ou não? Sim. Exatamente. Então, nem vou fazer autoavaliação desse sistema. Já vou passar para outro conteúdo. Percebi que vocês entenderam bem. Então, 0, 100, 200, 300, 400. 4 voltas que deu o ponteiro maior, com mais 86 milésimos aqui na nossa escala maior. Então, 0,486. Show de bola. Mas o que eu vou pedir para vocês, pessoal, para não ficar muito confuso do simulador para a ideia real. Nós vamos trabalhar... Calma aí. Brincadeira, minha máquina tá complicada, pessoal. O trabalho é só quando ela quer. Não parece o ponteiro. O cursor do mouse que não tá aparecendo. Agora
Agora sim. Então, isso aqui, pessoal, isso aqui que tem que ficar claro. Os exercícios que eu passar para vocês, eles vão estar dessa forma. Então, prestem bem atenção. Ele não vai, vocês não vão contar aqui do zero, tá? Vocês não vão contar aqui 0, 1, 2, 3, 4, tá? Vocês vão vir aqui na pré-carga. A partir daqui da onde está sinalizado a partida, aqui foi só pré-carga, né? 4 minutos aqui foi pré-carga. Agora, a dimensão desejada é essa aqui, ó, que vocês vão informar. Então, como em milímetros, são 1, 2, 3 milímetros, e aqui mais 84. Como está no sentido horário, menos 3,78 centésimos de milímetro. Então, isso aqui, eu vou dessa forma que eu vou pedir para vocês. Vocês vão me entregar dessa forma. Ali. Esse cara aqui, pessoal. Percebam, vocês não vão contar aqui que nem vocês fizeram lá no início. Lá, até foi um aluno, não vi quem foi, que falou, ó, não, professor, ali é 5,55 centésimos. Analisando pelo simulador, seria essa dimensão. Mas olha da onde que está saindo a carga de medida mesmo. Aqui foi pré-carga. 3 minutos só foi de 4 minutos só foi de pré-carga. Agora que foi realizado a comparação. Então, variou apenas 1 milímetro e 55. Não sei se eu conseguisse ser claro com vocês. Não, professor, Sim. entendi lá. Tranquilo, professor. Beleza, então vocês têm que tomar primeiro que no contador de voltas, da onde que está sendo deslocado, ver quantas voltas que deu e mais os centésimos aqui da escala. Então aqui seria positivo 1 do 4 ao 5, 1,55. E no sistema inglês também é a mesma situação, só que daí é em polegada. Agora cada volta completa aqui equivale a 100 milésimos de polegada. Cada tracinho aqui da nossa escala graduada aqui equivale a 1 milésimo de polegada. Então, partindo do 6 aqui, uma volta completa, 100, mais uma volta, 200, mais 84 centésimos, então menos 0,284 milésimos de polegada. Coloca a unidade medida. Então, acredito que vocês compreenderam bem. Vamos tocar o barco. Vou apresentar para vocês aqui, ó, pessoal, esse cara aqui, para não ficar muito conteúdo na aula que vem. Na aula de quinta-feira. Então, aqui também mais uma... Acredito que dá uma meia hora, nem isso. Só parar a reunião.